falei aí nos vídeos anteriores, eu tenho me dedicado aqui a desenhar e desenvolver um amplificador utilizando o LM3886 para utilizar aqui na minha casa, numa TV que eu tenho um Kenwood já bem antigo, com transformador simples, capacitor na saída. Eu resolvi fazer um amplificador pequenininho, então até aí uns 30 watts no máximo. Então o LM3886 é perfeito para isso. Eu já fiz amplificador com 3886, mas eu peguei o layout da placa e mesmo o diagrama na internet. E agora eu falei, eu estou um pouco disposto a ir um pouco mais a fundo, justamente para explicar para vocês como funciona e o que eu uso para calcular os componentes para desenhar o amplificador utilizando o LM3886. Então, para isso, eu fiz esse layout, onde eu vou explicar passo a passo aqui nesse vídeo como que eu cheguei, como que eu calculei cada um dos componentes. Eu sei que existem 300 mil layouts diferentes, com designs diferentes, com componentes, cálculos diferentes. Eu pesquisei bastante as diversas opções, pesquisei no Do It Yourself Audio milhares de tópicos sobre o assunto. Não existe consenso, tem muitas opiniões diferentes, então eu estou fazendo aqui de uma forma que, se eu precisar mudar alguma coisa, não vai ficar tão difícil de mudar. Então, na verdade, aqui eu não estou inventando a roda nenhuma, estou fazendo uma compilação de diversas soluções que eu encontrei aí pela internet. Então, deixa eu explicar aqui como que está esse sistema. Então eu estou usando aqui o LM3886, essa aqui são os pinos dele. Eu estou entrando aqui com mais, menos e ground, então estou usando uma fonte simétrica. Já expliquei no meu vídeo sobre como montar um amplificador, o que é uma fonte simétrica. Então nesse caso aqui eu vou entrar com mais 28 DC e menos 28 DC. Já expliquei no outro vídeo como calcular qual que é o transformador necessário para chegar nos 28, menos 28. E o ground, toda vez que eu estiver usando esse símbolo aqui, eu vou estar usando um chamado terra principal, onde eu vou estar ligado nele tudo que tiver relativo a alta corrente. Vocês vão ver que em alguns pontos eu vou usar um ground S, que seria o ground de sinal, um terra de sinal. Seria um terra aqui, tudo que for relativo a baixa corrente, eu tenho um terra independente. E daqui a pouco eu explico o porquê disso. Então vamos lá. O que eu fiz de cálculo aqui? Para começar, a gente precisa determinar o ganho. O ganho é determinado em função aqui do feedback, onde eu tenho aqui a minha saída, né, que vai aqui para minha caixa, Deixa eu alinhar aqui. Aqui é a minha saída de áudio. Então a saída do 3886 vai para a saída de áudio, e nós temos o feedback, onde ele tem dois resistores, o RF1 e o RI, que é o R de inversor. Esses dois aqui, porque o RI ele está ligado no ground, na terra, então eles funcionam como um divisor de tensão para o sinal que está indo aqui para minha entrada invertida. Isso aqui vai funcionar como o sistema para determinar o meu ganho, o ganho do meu amplificador. A fórmula é bastante simples, o ganho vai ser igual a 1 mais o RF1 dividido pelo RI. Fazendo as contas aqui, então eu utilizei o 20 e o 1, deu um ganho de 21 vezes em tensão. Então a tensão que entrar vai sair 21 vezes maior. Esses resistores aqui é muito importante ser resistores de precisão, principalmente se nós formos fazer um amplificador estéreo, porque se tiver muita variação, um amplificador vai tocar mais alto que o outro, um lado vai tocar, o canal direito pode tocar mais alto que o canal esquerdo. Então recomenda-se resistores de metal filme metálico de 1%. Eu, por preciosismo, eu ainda coloquei aqui em paralelo com esse 1K, eu coloquei um potenciômetro de 2K. Ou seja, se eu colocar ele aqui
Na verdade não é 2K. Na verdade aqui seria o de 1K, né? Não. Por que eu fiz isso aqui? Na verdade o legal seria eu ter feito ele em série. Ou... Já sei, não, eu quero... Já sei o que está errado aqui. Na verdade eu quero aqui que seja 1K no final, então esse resistor tem que ser de 2K. E aqui 2K, 2K, 2K em paralelo daria 1K. 1 kΩ de resistência. Isso aqui não sei se eu vou usar, tá? Isso aqui eu posso colocar aqui um resistor em paralelo. De qualquer forma eu deixei ele considerado aqui, que na hora de montar a placa eu fico com essa opção de fazer um ajuste fino se eu quiser no ganho. Ok, determinado então o ganho do amplificador, vamos ver aqui as entradas. Então a entrada de áudio vai ser por aqui e o Terra vou entrar num ground separado, então a entrada de o Terra do sinal de áudio eu não vou entrar direto no meu Terra do amplificador, do transformador. Eu vou fazer um Terra aqui separado, flutuante, para toda a baixa corrente. Aqui já na entrada eu tenho um capacitor e um resistor que vai fazer um filtro passa alta. A fórmula também é simples, né? A faixa de corte é 1/2πRI vezes o capacitor de entrada. Então você faz essa conta e determina qual que vai ser a faixa de frequência passa alta, ou seja, vai jogar o que tiver de baixa frequência, e aqui também vai estar acoplando, quer dizer, não vai deixar passar DC. Se tiver entrada, sinal DC chegando aqui na entrada, ele vai jogar aqui para o Terra. Então, fazendo as contas, deu 1.78 Hz. Isso 3 dB. Eu posso até mostrar aqui para vocês a curva desse resistor. Deixa eu mostrar aqui. Então, só para mostrar para vocês a curva de corte, eu montei aqui no LT Spice o circuito, e na verdade eu estou pegando aqui então o capacitor de 4.7 micro com o resistor de 20K. Então tem a saída aqui, passa alta, e a curva é essa aqui. Então a menos 3 dB, que seria aqui, né, o menos 3. Tá próximo aqui, né? Não consigo colocar em cima do 3 dB aqui. Mas vamos ver aqui. Então menos 2.9 daria 1.72 Hz. Então dá para ver aqui a faixa de corte. Então aqui na verdade eu estaria com 19 kΩ e eu vou mostrar o porquê. Deixa eu só alterar. Então eu coloquei 18K e aqui um potenciômetro para a gente ajustar para 1K. Mas eu vou mostrar aqui o porquê daqui a pouco, mas deixa eu alterar então o valor lá no nosso LT Spice. Então trocar o valor aqui para 19K. Vamos ver aqui o que mudou. Para 1.8 Hz, não mudou muita coisa. Então esse aqui que vai ser o meu filtro passa alta da entrada, e logo em seguida nós teremos aqui um passa baixa. Porque, deixa eu já aproveitar que eu estou no LT Spice e já mostrar para vocês o que vai ser o áudio aqui na entrada. Então seria justamente esse, que é a somatória do meu passa alta, que vai estar fazendo esse corte. Então 3 dB aqui, ele está cortando 1.8, e fazer um segundo aqui, 3 dB para cima, ele está cortando em 230 kHz, 230 kHz, ou seja, bem acima da faixa de frequência máxima que nós conseguimos escutar, né? Então ela tem que estar cortando, jogando fora aqui a alta frequência, a frequência de rádio, frequência que está entrando, frequências alienígenas que estão entrando aqui no sistema, mas tem que deixar passar todos os tipos de sinal de áudio,
que é abaixo de 20 kHz. Então tudo que for acima de 280 que eu tinha falado, aqui é a conta que a gente faz de frequência de corte. Também eu cheguei à conclusão que a frequência de corte aqui está em 234 Hz. Tá? Então tudo que tiver acima de 234 Hz, ele está jogando fora. Então assim, eu estou soltando aqui na entrada do meu LM3886, a entrada não invertida, somente a banda de sinal de áudio. Então qualquer outro sinal baixo ou corrente constante ou frequências altas próximos à frequência de rádio, AM, está tudo sendo jogado aqui para o terra para chegar ao sinal o mais limpo possível. Agora, deixa eu explicar aqui outra questão importante, que é com relação à corrente de bias. A corrente de bias é determinada em função entre a diferença das tensões entre a entrada não invertida e a entrada invertida. Então, as tensões aqui têm que ser as mais próximas possíveis para que não crie uma diferença que vai entrar no amplificador e vai ser amplificado em forma de ruído. E para acertar essa corrente de bias, nós temos que deixar o R do input, que é essa conjugação desses dois aqui, igual à somatória do RB e o RF1, que é o RB... Onde está o RB mesmo? Está aqui. Não, esses dois somados, né, o Rin mais o RB, tem que ser igual ao RF1, que é esse resistor do feedback aqui. Então nós temos que acertar isso para que esse daqui tem que ser o mais próximo possível para que a corrente de bias fique zerada. Então, como aqui nós temos duas resistências fixas, né, tanto o 20 quanto 1 kΩ, nós temos então que esse aqui vai ter que dar 19 kΩ. Resistência I tem que ser igual a 19 kΩ. Então por isso que eu coloquei aqui 18K e 2K, um potenciômetro de 2K, para eu ajustar isso aqui o mais próximo, a fim de zerar o máximo possível. Normalmente os circuitos que eu vi por aí utiliza 20K aqui. Em vez de usar 19, usa 20, então fica com uma pequena corrente de bias. Segundo eu li aí em diversas discussões, isso não afeta em nada. Então, preciosismo meu, colocar esse potenciômetro aqui para dar justamente os 19 kΩ. Então, vocês vão ver também que normalmente esse capacitor aqui, ele está ligado entre as minhas duas entradas, a invertida e a não invertida. E eu vi que muita gente prefere realmente ligar ele diretamente aqui no terra. Ele evita muito mais oscilação, que é o grande terror, a grande preocupação de você montar um sistema amplificador, é ele entrar em oscilação. Então ele vai pegar um sinal e vai começar a se autoalimentar e aumentando cada vez mais a oscilação. Então, segundo eu li ali nos todas as discussões, é melhor realmente mandar ele direto aqui para o terra, o filtro de passa baixa, né? Então ficou os dois filtros aqui independentes, todos calculados. O que mais? Aqui a gente faz um filtro também, passa alta, para o meu feedback, também para não ficar mandando lixo que vem da minha rede para a minha entrada invertida. Então o mais importante é que essa faixa de corte aqui ela esteja bem abaixo, de 3 a 5 vezes abaixo da minha faixa de corte do que está entrando aqui. Ou seja, ela tem que cortar menos do que eu estou cortando aqui. Então aqui no LT Spice dá para ver isso aqui. Então aqui dá para ver que enquanto na minha entrada eu estou cortando mais ou menos por aqui, né? Os 3 dBs. No meu feedback eu estou cortando aqui mais para baixo. Aqui não dá para ver porque a escala é reduzida, obviamente, porque ele tem o divisor de tensão.
Mas então o importante é você dimensionar esse filtro aqui de forma que ele fique cortando abaixo do que está sendo cortado aqui. Aqui tem alguns componentes em paralelo com o 20K do ganho, que é para estabilidade do sistema. Então a fórmula disso aqui é extremamente complexa, eu acabei nem colocando aqui. Eu vi que a maioria, não existe muita discussão sobre esses valores, aqui varia às vezes para 47 pico. Então eu acabei deixando esses aqui 20 e 50 pico mesmo, 20K e 50 pico. Resolvi não variar muito isso. Rede Isobel aqui na saída. Na verdade aqui o ideal é que ele esteja o mais próximo possível aqui da minha saída do amplificador. O que ele vai fazer? Ele vai reduzir as oscilações, as frequências alienígenas que estão vindo aqui do meu sistema em função de cargas indutivas. Então está vindo o sistema alienígeno aqui, frequências alienígenas, e essas frequências, altas frequências, né, elas serão sugadas aqui para o Terra em função aqui da rede Isobel, para calcular qual tipo de frequência que ele está jogando, porque seria gravíssimo se ele não fizesse isso, porque imagina se estivesse entrando uma frequência alta aqui, ele passasse, não tivesse o Isobel, né, ele ia entrar por aqui e ia entrar na minha entrada invertida, né, ia estar enviando isso aqui para o cálculo do ganho do meu amplificador. Então seria bem grave se eu estivesse entrando com frequências alienígenas vindo da minha saída. Então, para o cálculo de frequência que eu vou estar jogando aqui para o Terra, é o mesmo cálculo de frequência que nós usamos anteriormente. Então, fazendo os cálculos, deu que a frequência aqui de corte do Isobel ficou de 154 kHz, também bem acima dos 20 kHz que nós conseguimos escutar. Então, ele já manda isso aqui para cá, e o que estiver gerando de áudio aqui acima disso, ele também joga para cá. Então, não vai afetar em nada do áudio, gerando muito mais estabilidade. A rede TL eu preferi não montar ela dentro da placa, porque o indutor me gera uma série de campos alienígenas que podem interferir no funcionamento do meu amplificador. Então eu prefiro fazer o meu TL separado da placa, já bem próximo ali da saída. Então não vai ficar dentro da minha placa amplificadora, vai ficar próximo da minha saída. O que mais que eu... aqui nas alimentações nós temos os capacitores acoplados, né, os capacitores de acoplamento, tanto do lado positivo quanto do lado negativo. São compostos cada um por 3 capacitores com valores diferentes. Então, para suprir grandes quantidades de energia em numa quantidade de tempo não tão rápida, nós temos um capacitor de 100 micro. Para suprir para os médios seria o de 100, e para suprir para alta frequência nós temos os de 4.7, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Então eles estão ligados aqui o mais próximo possível, né? Na verdade aqui até para alta frequência, os capacitores menores devem estar ligados o mais próximo possível das minhas entradas de alimentação na hora que eu for desenhar o layout da placa. Aqui também nós temos um sistema de soft start que eu achei bem interessante, porque ele tem o mute, a entrada de mute aqui. O que eu fiz é colocar um capacitor e um resistor ligado no negativo e um diodo Zener. Muitos circuitos não utilizam esse diodo Zener. Isso aqui é simplesmente para causar um retardo no acionamento do amplificador e para evitar que dê aquele barulho quando você liga ou quando você desliga o amplificador. Então fica legal, dá para calcular aqui o tempo de carga desse capacitor, que é a resistência versus a capacitância, que aqui no caso ficou 10K e um capacitor de 100 micro, então ficou um tempo de 1 segundo. Então depois que eu ligo o amplificador, ele vai carregar esse capacitor até o momento que ultrapassar aqui os 16 volts e romper a barreira aqui dos 16 volts e habilitar o mute. Então acaba funcionando como um soft start esse sisteminha aqui, bem interessante. Será que eu esqueci alguma coisa? Acho que já expliquei tudo, né?
Então, tem muita polêmica, muita alternativa, muitos conceitos diferentes. Eu não vou entrar muito em detalhe das opções que tem, até o do datasheet é um pouco diferente. Vamos só agora aqui para o layout que eu fiz.